Olá a todos, meu nome é Matheus Rodrigues Moraes, sou aluno do curso de Ciências Biológicas na modalidade de licenciatura do Departamento de Biologia de CCBS e estou aqui para apresentar meu projeto de iniciação científica denominado Dinâmica Populacional do Dinoflagelado Invasor Ceracium furcoides em reservatórios do semiárido e sua relação com as cianobactérias e fatores ambientais, na qual foi orientado pelo professor Dr. José Etan de Lucena Barbosa. De acordo com o CIMBES 2020, as invasões biológicas representam a segunda maior causa da perda da biodiversidade do mundo, configurando-se assim um desafio para gestores e pesquisadores que buscam a conservação dos ecossistemas. Esse processo ocorre quando espécies exóticas são introduzidas a um novo ambiente, muitas vezes por ações antropogênicas, levando assim à desestruturação e à perda dos serviços ecossistêmicos por conta de competição e dominância sobre espécies nativas. Ceracium furcoides é um dinoflagelado invasor que vem ganhando destaque por sua ampla capacidade de disseminação em corpos de água da América do Sul. O Brasil, em particular, vem evidenciando um aumento significativo nessa distribuição. Essa espécie possui a capacidade de formar densas florações que, por enquanto, não possuem toxicidade comprovada. Todavia, ainda assim, elas provocam grandes impactos na qualidade de água, alterando assim a cor, o sabor e diminuindo a taxa de oxigênio dissolvido, resultando assim na morte de peixes e zooplâncton. Ceracium furcoides apresenta uma ampla gama de características adaptativas, tais como uma alta reprodução e disseminação, tolerâncias a ambientes e estruturas de resistências denominadas cornos ou chifres, que dificultam a predação desse organismo, além de meios diversos de disseminação, como a anemocoria e a zoocoria. Mesmo com todas essas características adaptativas, Ceracium furcoides ainda vem apresentando uma baixa ocorrência de biomassa, sendo necessária a compreensão dos fatores que podem estar atuando como limitantes à invasão do dinoflagelado. A maioria dos estudos focam em variáveis abióticas como fatores explicativos. Porém, deve-se levar em conta que fatores bióticos, como resistência biótica da comunidade nativa ou presença de espécies dominantes, podem estar atuando como fatores limitantes à invasão do dinoflagelado. Sendo assim, essa pesquisa tem como objetivo avaliar a dinâmica da biomassa de Ceracium furcoides e a sua relação com as variáveis bióticas e abióticas em 3 reservatórios da Paraíba em diferentes profundidades. Como área de estudo, foram amostrados os reservatórios de Poções, localizado no município de Monteiro, o reservatório de Camalaú, localizado no município de Camalaú, e o reservatório de Epitácio Pessoa, localizado na cidade de Boqueirão, ambos distribuídos na bacia do Rio Paraíba. Em cada reservatório foram realizadas 2 campanhas de amostras nos meses de maio e novembro de 2022, onde foram coletadas amostras na zona liminética, nas regiões lêntica, que é o local próximo ao barramento, na zona de transição entre a barragem e a entrada do Rio Paraíba e na zona lótica, na entrada do Rio Paraíba, onde cada uma foram coletadas também nas profundidades de superfície a 1% da zona fótica, que foi medido com o disco de SEC, e na profundidade de fundo, que foi medido com a garrafa de Van Dorn, que no total foram realizadas 54 amostras. Para a coleta de dados das variáveis físicas e químicas, foram mensurados in situ os dados de temperatura da água, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e turbidez, onde foi utilizado a sonda multiparamétrica ORIBA para a coleta de dados. As amostras de clorofila e nutrientes foram armazenadas em frascos de polietileno de 500 ml e acondicionadas em caixas com gelo e transportadas para o laboratório. As concentrações de nitrato, amônia e fósforo total foram medidas de acordo com as técnicas descritas no livro Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Para um método qualitativo, foram filtrados 50 litros de água nas profundidades citadas, utilizando uma rede de plâncton de 20 micrômetros de abertura de malha e posteriormente armazenadas em garrafas de polietileno e fixadas em formol 4%, onde para a posterior análise de identificação de espécies foram feitas a confecção de lâminas semipermanentes, onde posteriormente foi feita a observação em microscópios ópticos do modelo Zeiss Axior Cop 40, utilizando a bibliografia especializada para identificação. No método quantitativo, foram obtidas amostras diretamente da água, nas profundidades supracitadas, e posteriormente fixada com Lugol acético a 1%.
Na análise do método quantitativo, foram utilizadas câmaras de 3 ml de volume que repousaram por aproximadamente 24 horas para posterior identificação de 30 campos em um transecto utilizando o microscópio invertido do modelo Zeiss Axiovert 40 graus Celsius. A partir dos dados da quantificação, o biovolume foi estimado multiplicando a densidade celular pela média do volume das células, na qual foi calculado a partir de modelos geométricos que se aproximam às formas das células, conforme descrito por Hillenbrand. E por fim, cada biovolume foi convertido em biomassa. Os dados obtidos foram submetidos a uma análise de Permanova para verificar se as variáveis ambientais diferiram-se entre os reservatórios e entre as profundidades estudadas. Em seguida, para avaliar quais dessas variáveis ambientais diferiram-se entre ambientes e entre profundidades, foram realizados os testes de análise de variância utilizando o modelo linear generalizado, o GLM. A biomassa relativa de Cerassofocoides dentro da comunidade fitoplânctônica foi determinada considerando os critérios de abundância, caso a sua biomassa fosse superior à média da biomassa da comunidade, e os critérios de dominância, caso a sua biomassa total tenha ultrapassado 50% da biomassa total da comunidade. Para isso, foram agrupadas as espécies de cianobactérias e as demais espécies da comunidade, exceto Cerassofocoides, e foram isoladas as espécies com mais de 10% da biomassa relativa. Por fim, para avaliar a dependência da biomassa de Cerassofocoides perante as variáveis estudadas, foi realizada um modelo linear generalizado, uma GLM, com a distribuição de erro Gaussian. Todas as análises mencionadas nessa metodologia foram realizadas utilizando o software RStudio, estabelecendo um nível de significância de 5%. Os resultados da análise de Permanova concluíram que as variáveis diferiram-se entre os reservatórios e entre as profundidades, tendo seu valor de P menor que 0,01. O teste revelou que Poções e Camalaú diferiram-se entre si, tendo seu valor de P menor que 0,05. Já as profundidades estudadas não diferiram significativamente entre elas. Sendo assim, 66,6% das variáveis diferiram-se entre os ambientes, e apenas 11,1% das variáveis diferiram entre as profundidades. Quanto à biomassa de Cerassofocoides, o mesmo atingiu maiores concentrações no reservatório de Poções, seguido por Camalaú, e não teve presença no reservatório de Boqueirão, onde anteriormente já havia sido registrado. É importante destacar que o reservatório de Poções foi o primeiro destes a receber as águas da transposição vindo da bacia do Rio São Francisco. A maior biomassa de Cerassofocoides no reservatório de Poções certamente deve-se à maior pressão de propágulos nesta região, uma vez que o Rio São Francisco já foi anteriormente registrado com a presença desta espécie. Ademais, nota-se uma forte presença nas profundidades de 1% de luz da zona fótica, que pode significar uma migração para as áreas com melhores condições. Quanto à biomassa relativa da comunidade, Ceráceo não se mostrou abundante em algum dos reservatórios ou profundidades, porém a análise evidenciou uma maior abundância de cianobactérias e a dominância de Planctotrix agardi no reservatório de Poções. Em suma, a GLM não mostrou dependência significativa da biomassa de Cerassofocoides e as variáveis estudadas. Assim sendo, esses fatores analisados não foram explicativos para quaisquer influências de Cerassofocoides. De certo, outros fatores como a presença de zooplâncton, peixes ou demais podem estar a atuar como limitantes da biomassa, visto que era esperado a formação de florações de Cerassofocoides como ocorre em outras localidades. Desta forma, essa pesquisa evidenciou que não houve influência dos fatores ambientais bióticos e abióticos estudados, considerando a biomassa de Cerassofocoides. Todavia, vale ressaltar que a maior incidência dessa biomassa em Poções demonstra a importância da pressão de propágulos para a manutenção de Cerassofocoides no reservatório e, posteriormente, a sua dispersão e permanência em reservatórios próximos. Ademais, embora esse estudo não tenha evidenciado a correlação da dependência de Cerassofocoides com os fatores, é importante considerar que a inibição da biomassa pode estar influenciada por variáveis limitantes não abordadas nessa pesquisa. Essas questões ainda não exploradas fornecem oportunidades de investigações futuras e aprofundadas. Ademais, essas foram as referências utilizadas para a construção deste trabalho. Por fim, não menos importante, eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba pela publicação do edital complementar de ações afirmativas a qual esse projeto é vinculado,
ao Laboratório de Ecologia Aquática, o LEAC, pela construção do conhecimento desse estudo, ao PEL de RIPA pelo fornecimento das amostras e ao CNPq pela concessão da bolsa.